Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro convidou Geraldo Mello, do INCRA, e Naban Garcia, secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, para tratar de regularização fundiária. O presidente afirmou que o Brasil tem se saído bem no aspecto econômico ao enfrentar a pandemia, o que foi reconhecido pela OCDE e pelo FMI. Bolsonaro lembrou, entretanto, que as medidas que ajudaram a manutenção da economia e do emprego representam um endividamento do governo e fez um apelo aos governadores para que não prejudiquem o comércio. Bolsonaro mencionou a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo, afirmando que houve um problema e ele teve que exonerar o ministro, mas ele vai continuar cooperando com o governo. O presidente criticou a cobertura da velha imprensa, que sugeriu que a exoneração estaria arranjada para oferecer o ministério a um partido. Bolsonaro explicou que Gilson Machado, que era presidente da Embratur, já foi nomeado ministro e tomará posse na próxima semana. No ensejo, o presidente lamentou a cobertura que trata partidos como se formassem um bloco único e apontou que dialoga diretamente com os parlamentares, que são capazes de formar suas próprias opiniões e tomar posições independente de seus partidos. Naban Garcia explicou que com o programa Titula Brasil, o governo pretende seguir promovendo a regularização fundiária e dar identidade a propriedades, de forma que os donos serão conhecidos e qualquer erro ou crime poderá ser identificado e punido. Segundo Garcia, o governo está acabando com a grilagem. Ele explicou que para o trabalhador rural o título da terra significa liberdade total para ele poder dizer que a terra é dele. Garcia também relatou que no governo Bolsonaro praticamente não há invasões de propriedades e que o governo não negocia nem financia organizações que promovem ações ilegais. Assista. Já foi? Boa noite a todos. Quinta-feira, 10 de dezembro, 19 horas, Brasília. Aqui à minha esquerda a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Geraldo Mello, é o presidente do INCRA. Naban Garcia aqui, que é o secretário especial de Assuntos Fundiários. O assunto é muito bom porque interessa a todo mundo, não é apenas ao homem do campo. Porque tudo que interessa ao campo tem reflexo na cidade. Imagina se o pessoal do campo tivesse ficado em casa. Nós não teríamos algum reajuste, alguma inflação, lógico, não gostamos, mas aconteceu. Mas acabaríamos tendo algo pior, que é o desabastecimento. Então daqui a pouco, vale a pena a conversa aqui, o assunto vai ser regularização fundiária. Rapidamente alguns assuntos aqui. Caso Robson, o pessoal deve estar lembrado, né? Ele está preso já há 1 ano e 9 meses na Rússia. Ele desembarcou no aeroporto com uma mala lacrada e dentro da mala tinha medicamento autorizado aqui no Brasil, controlado e autorizado, mas lá na Rússia esse medicamento é tido como droga. Então está quase 2 anos preso e ele foi julgado hoje e foi condenado a 3 anos de cadeia. Nós já mantivemos contato via Itamaraty lá com as autoridades da Rússia. Eles nos informaram na época que tinha que esperar o julgamento para que nós viéssemos a dar um outro passo, né? Qual outro passo o governo federal pode e vai dar? Que é um colega nosso, um brasileiro, que está preso por algo que, se fosse no Brasil ou em vários outros países do mundo, isso não teria acontecido. Então estamos buscando a liberdade dele. O próximo passo seria uma deportação dele, é isso mesmo? Tá? Ou até mesmo uma anistia por parte do presidente da Rússia. Nós vamos tentar isso aí. Agora, nós só podemos tentar isso aqui depois do julgamento dele. Foi condenado, né? Infelizmente, a gente torcia pela sua absolvição, mas foi condenado. Então, e está correndo o prazo de recurso, que são 10 dias. Então, logicamente, o advogado dele, ou Itamaraty nosso, eu dei a minha opinião, porque eu não sou advogado, para o ministro Ernesto Araújo, a opinião que eu dei para ele não vou relatar aqui, porque não é o caso, né? Então eu dei minha opinião e o Ernesto vai decidir, então, no tocante ao recurso. Se bem que isso passa, obviamente, pelos advogados ou o advogado do Robson. A gente torce pelo melhor, né? Vai ser difícil ele passar o Natal em casa, mas não é impossível. A gente vai buscar aí o mais rápido possível
resolver esse assunto do Robson, nosso irmão que está preso na Rússia, né? Deixo também claro que o Marcelinho, Fernandinho, né, que era o patrão dele, né, fez o que foi possível na época, mas infelizmente não conseguiu evitar aí a prisão, né, dele, e ele está tão sentido quanto qualquer um de nós. Dados da economia, dólar hoje quase baixou de 5, né, foi a 5,04. Então a economia está indo bem, chegou a bater 5,74 em novembro, está em 5,04, isso tem um reflexo positivo para umas coisas, negativo para outras. Tá? Vamos lá, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. O Brasil é destaque no relatório da OCDE, tá, que avalia aqui a projeção das principais economias do mundo no enfrentamento à Covid. E também o FMI classificou no início desse mês, né, como rápida e considerável a resposta do governo brasileiro à Covid-19. Quando se fala em FMI ou OCDE, logicamente isso é muito mais voltado para a economia. O Brasil foi um dos países que melhor se saiu no tocante ao combate aí, ó, ao Covid, levando-se, saiu na questão econômica, vamos assim dizer. Nós aqui esperávamos, e até eu mesmo esperava, 10 milhões de demitidos, né? Chegou na casa de 1 milhão, graças à medida do governo. Que medida foram essa? Pronamp, né? Foi aqui contratos, né, que nós fizemos com empresários para que uma parte do salário fosse pago com recurso da União, outra parte por eles, com o compromisso de não demiti-los. Né? Tivemos aqui o auxílio emergencial, isso não tem nada a ver com o desemprego, mas há pessoas que iam ficar sem ganho. Então 67 milhões de pessoas pediram aí, a grande maioria foi atendido, foram 5 meses de R$600 e mais 4 meses de 300. Nós sabemos que isso é pouco, mas é uma ajuda, isso não é definitivo. Isso não é como alguns diziam, que era dinheiro do governo. Não, o governo se endividou, então nós buscamos dinheiro no mercado, nós estamos nos endividando. O total, até o momento, está na ordem de 700 bilhões de reais de endividamento. Agora, o apelo que eu faço aos senhores governadores, né, senhores prefeitos, acabou as eleições agora, que tomem medidas que não prejudiquem o comércio. Porque todo mundo já admite, a própria OMS, que saúde, né, e economia tem que andar de mãos dadas. Não adianta começar a fechar tudo de novo. O governo, é quase impossível o governo socorrer novamente estados e municípios, porque nós nos endividamos demais. E nós sabemos que a incidência de óbitos é muito grande quem tem uma idade mais elevada ou quem tem comorbidades. A massa da população, pegando o vírus, né, praticamente não vai sentir nada. Vai ter uma pequena febre, dor de cabeça, cansaço, e rapidamente vai para a normalidade. Logicamente, uma minoria pode ter problemas. Tá? Então, o que a gente orienta também, que parece que não se fala mais, é o tratamento precoce. Por que eu falo isso? Porque o Brasil começou a fazer isso, estados que não impediam, começaram a se flexibilizar, e o número de mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil que estava lá em cima na tabela, caiu bastante. Se eu não me engano, está em 10º lugar. E outros países estão nos ultrapassando. Você vê a Argentina, fez um lockdown draconiano lá, uma coisa rígida. É um dos países que mais tem o número de óbitos por 1 milhão de habitantes. Então, é uma prova que essa medida, quando fecha muito demais, não é bem-vinda. A resposta é exatamente o contrário, né? Em vez de evitar mortes, acaba ocorrendo mais mortes. Então, o tratamento precoce é recomendado por muitos médicos. Outros médicos acham que não. Agora, eu gostaria que os médicos que acham que não apresentassem uma solução. Quando o cara está com problema, né? Vai fazer o quê? Vai seguir o exemplo do ex-ministro Mandetta? Fica em casa. Quando sentir falta de ar, vai para o hospital. Vai para o hospital, lógico, tem que ir. Mas para quê? O que tem no hospital? O respirador? Salva a gente, sim, salva a gente, né? Mas tem que se evitar aí o entubamento da pessoa. Evita-se como? Numa primeira fase, o tratamento, que é a tal da hidroxicloroquina, ivermectina,
e anita, entre outras coisas, vitamina D, azitromicina. Hoje os médicos sabem disso. Se o teu médico fala que não, você tem o direito de procurar outro médico. E ponto final. O senhor tá craque, presidente, tá igual médico. Tô receitando tudo aí, tá? Mas eu tô sugerindo porque não se pode esperar mais de 3, 4, 5 dias, daí não adianta tomar nada. Complica a situação. Tem município, olha a doutora Raíza lá de Porto Seguro. Tá? O pessoal lembra daquele primeiro vídeo dela apelando para a hidroxicloroquina, que entramos em contato e mandamos diretamente para o município. Se mandasse para a Secretaria Estadual, poderia não chegar lá. Então, esse município, o número de óbitos foi lá embaixo. Não é óbito zero, mas foi lá para baixo. Mas caiu muito. Então, a questão de tratamento precoce é o ideal. Sentiu qualquer sintoma, vai atrás do médico. E você vai achar o médico que vai te atender, pode ter certeza, porque a classe cada vez mais está entendendo que tem salvado vida assim. Agora vem, alguns, né, que ficam aí. Não tem comprovação científica. Eu sei que não tem, ô mané. Tá? Porque a hidroxicloroquina, tá, é para malária, é para lúpus e... Não, que zica o quê, rapaz? Tá chutando aí, cara. Negócio aí de artrose aí, não é? Artrose? Artrite reumatoide. Valeu, Gilson. Artrite. Agora, o que acontece? Eu quero repetir aqui. Tá? O que acontece? Por que eu apostei na cloroquina? Não foi como você aposta na Mega Sena da virada. Meu número da sorte é o 24, por exemplo. Tá certo? Não tem problema, você pode jogar no 24, no 13, no 17. Tá? Isso é sorte, é apostar. Nós apostamos porque entramos em contato com médicos do Brasil e também fora do Brasil, em especial na África subsaariana. O cara chegava lá com malária, que é muito comum na África, e com Covid, tomava hidroxicloroquina e se curava. Precisa ser muito inteligente para começar a entender que mais gente acontecendo a mesma coisa, que a hidroxicloroquina servia não só para a malária, mas também para a Covid. Então, por isso que... E vamos ter estudo, cada vez mais aparece estudos, etc., ainda não publicados em revista científica, mas que apontam que realmente tem dado certo. Pessoal, tem um parente, a minha mãe está com 93 anos, já tem um médico certo. Se minha mãe sentir qualquer sintoma, ela vai tomar hidroxicloroquina por recomendação médica. Vamos lá rapidinho aqui. A Camex editou essa semana uma resolução zerando a alíquota do imposto de importação, 20% para revólveres e pistolas. Então, pessoal, alguns elogiam, obviamente, né? Eu sou armamentista. Tivemos presidentes que nos antecederam que foram desarmamentistas. Essa foi? Pois é, presidente, mas a maioria da população é armamentista, né? Tá certo. Esse grupo tá ao vivo. Tá ok. O outro parou? Travou, mas... Travou? Então, por exemplo, tivemos um referendo em 2005 e a população, 2/3, disse que queria comprar armas e munições. Os governos, daquele governo daquela época mesmo, já inventou a lei dos armamentos para burlar a questão do referendo. Nós, ao contrário, nós estamos cumprindo o referendo. Então, eu sou armamentista, logicamente quero que cidadão de bem compre arma, cidadão de bem possa ter posse de arma, não posso fazer tudo o que vocês querem, porque passa pelo parlamento, outras questões, mas o que eu posso fazer, tenho feito. Então, reduzimos de 20 para 0 o imposto de importação para revólveres, pistolas e também munição. E os que criticam, deixar bem claro aqui, nós zeramos, né, o imposto também de centenas de produtos, outros do Brasil, como por exemplo, mais de 500 produtos no combate à Covid. Zeramos também o imposto, né, na importação, né, tá, os impostos do arroz, de soja, de milho, imposto federal, e de medicamentos para tratar câncer, HIV e também a ME. Alguém lembra que é a ME aí? Espinhal, termina com espinhal. Doutor Gilson. Gilson, que é a Gilson? Levanta, Atrofia múltipla espinhal. Atrofia múltipla espinhal. Inclusive a Anvisa reduziu, né? A Anvisa, deixa bem claro, pessoal, tem gente me criticando no Facebook, né? Eu lamento, tá certo? Eu dei uma notícia da Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma agência independente. É independente, não tem influência lá.
Assim como a Câmara e o Senado são independentes, você não tem influência lá dentro. Poder Judiciário não tem influência. Então a Anvisa reduziu de 12 milhões para 2 milhões e 800 mil o preço do medicamento que é usado para a atrofia muscular espinhal. A empresa dona da patente, aí, dona do medicamento, recorreu. Recorreu e vamos ver o que acontece. A gente torce, né, espera que realmente esse preço aqui caia. E assim mesmo, ele cai de 12 milhões para 2,8 milhões. Continua sendo enorme. Tem gente que fala que tem que zerar. Eu também gostaria que zerasse, mas quem trabalhou e investiu nisso, né, é algo que está no mercado. O governo vai fazer a sua parte. O que nós pudermos pagar, a gente paga. Tá? Se for possível, a gente paga. Mais uma boa notícia da Anvisa, não é uma notícia inteira ainda, mas uma boa notícia da Anvisa, redução desse medicamento aí. Nós estamos aqui, antes de entrar no assunto, né? A matéria de hoje, de capa, muitos jornais aí, foi a troca do ministro do Turismo, né? Saiu o Marcelo Antônio, está fazendo um bom trabalho, ninguém nega isso aí, mas teve um problema, houve excesso, né? Mas está resolvido, mas infelizmente nós aí exoneramos o ministro Marcelo Álvaro Antônio, tá certo? Ele continua amigo nosso, o que nós pudermos ajudá-lo, né? Nós ajudaremos, obviamente essa ajuda tem uma contrapartida dele nos ajudar também em cima dos conhecimentos que ele tem. Agora a imprensa parte, né, para notícias que dizem meia verdade. Eu não vou falar, vou falar aqui da Folha primeiro. Olha a Folha de São Paulo aqui, curiosidade, né? O título é: Ministro do Turismo é demitido pelo presidente. Daí diz que o movimento para demissão já estava decidido. Já estava decidido, porque eu ia dar esse ministério para um parlamentar, tá? E ia colocar interinamente o Gilson Machado. Então, Folha de São Paulo, o Gilson está aqui, já publicou em Diário Oficial da União de hoje de manhã, ele como ministro efetivo. E assinei hoje também o seu termo de posse. Vai ser publicado. Vamos fazer um evento aí. Estou viajando amanhã, mas no máximo segunda-feira. Não, amanhã, hoje é quinta. Não, na próxima quinta. Não, você vai tomar posse segunda, não é? Segunda-feira. Segunda-feira você quer deixar para quinta? até lá eu posso me arrepender. E aí é uma semana sem dormir. Então o Gilson estava na Embratur, ele é do ramo, é conhecido, fez um brilhante trabalho na Embratur. Está passando para quem, Embratur, Gilson? Carlos Brito, que é o Carlos Brito, gerente tá de gestão lá. Gerente de gestão. Embratur e não tá teve nada, foi de São Paulo, não teve nada de negociação. Não estava previsto também, foi de São Paulo. Tá, se antecipa, é impressionante, né? Ou deturpa, ou a Folha deturpa o que eu falo, ou inventa. Também a Folha nunca está sozinha, é que o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi o meu primeiro emprego em Eldorado Paulista, que eu tinha 15 anos de idade, entregava o jornal O Estado de São Paulo, né? E fazia palavras cruzadas para o Estado de São Paulo. Muitas vezes aparecia escrito lá, um dos últimos cadernos, né? Tinha a palavra cruzada, embaixo escrito Jair M. Bolsonaro, Eldorado Paulista. Agora a Folha de São Paulo continua, o Estado e a Folha parece que é marido e mulher, né? Então, que vivem juntos, cheio de amor. O Estado de São Paulo diz: demissão no turismo expõe ofensiva do governo à Câmara. Ou seja, estaria trocando, entregando o ministério para alguém de um partido qualquer, em troca de apoio na Câmara. Eu quero deixar bem claro, pessoal, quando o pessoal fala em Centrão, eu já integrei, vamos lá, Partido Progressista, PTB, PFL, atualmente DEM, PTB e PSC. E fui também de outros dois partidos extintos, que se extinguiram por fusões, o PPB e PPR. O pessoal vai falar: o absurdo foi de tanto partido. Isso é interesse meu. Se eu via que era mais fácil eu me reeleger em outro partido do que nesse, por que eu vou morrer nesse partido aqui com tantos votos, tá certo? E podia ter sido eleito no outro. Agora criaram essa lei aí da fidelidade partidária. O cara que muda de partido perde o mandato. Tá certo? Então eu fui parlamentar desses partidos todos. E o partido, logicamente, tem alguma influência no político? Tem. Mas o político é independente.
Ele cuida da sua vida, acha que está certo, vota com o partido, acha que não está, não vota. E ponto final. Então esse negócio de ficar aí cada vez mais satanizando partidos, não existe. Alguns falam, você procurou o deputado tal partido para tais partidos para negociar a aprovação de uma PEC. É só você me dizer o nome de 308 que eu vou procurar, que eu tenho que procurar, tá? Tirando os partidos que você acha que não tem que ser procurado, não dá 308. Eu tenho que conversar com o parlamento e nunca estivemos tão bem com a Câmara e com o Senado. Somos independentes. Agora, estamos cada vez mais harmônicos. Isso incomoda as pessoas. Quando lá atrás eu não conversava, diziam que eu era truculento e não conversava, não dialogava, tá? Não tinha governabilidade. Quando eu comecei a conversar com o pessoal, que foi no começo desse ano, a imprensa aqui, Folha, Estadão, o Globo também, a mão aqui, tá certo? Começaram a criticar porque eu estou conversando com o pessoal. Olha, o que eu tenho que aprovar não é para mim, é para o Brasil. E cada vez mais parlamentares, né, estão se aproximando, estamos conversando, estamos dialogando com quase todos os partidos. Alguns partidos é difícil negociar. Vou negociar parte, por exemplo, armamento com o PT. Vou negociar, por exemplo, costumes com o PSOL. Não tem condições. Então é difícil negociar com esses partidos. Vou negociar, por exemplo, o livre mercado com o PCdoB. Não tem cabimento. Agora, a ideologia que esses três partidos defendem, vai nesses países, vê como é que o povo está lá. Certo? Então, e eles perderam muito agora por ocasião das eleições municipais. Eu não ganhei nem perdi, muito pelo contrário, eu dava de presidente, eu não ganhei nem perdi, muito pelo contrário, né? Eu tinha 0 prefeito e continuei com 0. Ué, o que é? 0-0, o que é, Naban? 0-0, empatou. O que é 0-0? Empatou. Não ganhamos nem perdemos, empatemos. Empatemos. E a imprensa desceu o cacete de mim, né? PT e Bolsonaro foram derrotados. O que eu perdia, pô? Quem tem 0 não perde nada. Tá certo? Continuei com 0. Né, Negão? Tá dando risada aí por quê, Negão? E deu um trabalho, você deu um trabalho para nós nessa sua pré-campanha e campanha. 5 horas da manhã, o homem já estava de pé, e todo mundo tinha que estar às 5 horas da manhã, comia pastel. Conversei com alguns candidatos, não passou de 20 a prefeito. Fizemos aqui, se não me engano, 4 lives, mais ou menos 3 horas. Alguns se elegeram, outros não, que é normal. Alguns vereadores se elegeram, outros não, que é normal. O meu filho, o Carlos, apanhou dos jornais lá do Rio. Carlos, o grande derrotado, passou de 100 mil na última para 70 mil agora. E aí? A Alemanha acabou ganhando, né? Acabou perdendo pra gente de 1-7, pelo jeito. Essa é a filosofia. Tá, essa é a imprensa brasileira. Mas tudo bem, vamos tocar o barco aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos seguir em frente. A última matéria aqui, para a gente entrar aqui no vocês aqui, né? Tá bom. Governo federal, nosso governo, distribuirá agora, ano que vem, 24 bilhões em créditos para o Nordeste. Na verdade, não é todo o Nordeste, não. São os 9 estados do Nordeste e 2 do Sudeste aqui, que é Minas Gerais e Espírito Santo. Então, mais ou menos aí 9% para Minas Gerais e Espírito Santo e os 91% restantes para os 9 estados do Nordeste. O estado que mais vai ganhar é a Bahia. É onde o governo faz uma posição enorme contra o nosso governo, mas é o que mais vai ganhar na Bahia. Que o critério foi o técnico. É o estado que mais precisa. O segundo também é PT, Ceará. Pernambuco é PSB? PSB. O quarto é PCdoB, o Maranhão. Piauí é PT. Rio Grande do Norte, PT. Paraíba, acho que é PSB, se não me engano. PSB. Alagoas. Alagoas é o Renan, é MDB, não me engano, MDB, né? Sergipe é Belivaldo, o partido dele, não é de esquerda não. Isso acho que não tenho certeza aqui. Mas não é PT, nem PCdoB. Tá? O estado que menos está ganhando é do Sudeste, que é o do Espírito Santo, onde inclusive eu tive uma das melhores votações, né, levando-se em conta os demais estados do Brasil, né? Foi Espírito Santo, foi Santa Catarina, o Acre também, Roraima. Então a gente trabalha aqui para o Brasil todo, atende a todo mundo. Não tem, ninguém vai perseguir ninguém porque aquele partido é tal ou porque tal governador nos critica. Encerrando aqui, vacina, que eu tenho a falar. Olha, é inacreditável, pessoal. Eu vou botar no meu Facebook aqui um videozinho da Globo, uma mulher, jornalista da Globo,
né, falando sobre Covid, falando sobre vacina, e ela mostra, tá, a nossa publicação no Instagram ontem, foi isso? Sim. Tá? Pô, ninguém me ajuda aí, pelo amor de Deus, né? No Instagram ontem, botamos no Facebook também. E lá está escrito que a vacina será, tão logo esteja certificada pela Anvisa, nós a distribuiremos a todos os brasileiros de forma gratuita e não obrigatória. O repórter da Globo diz o seguinte: vai distribuir a vacina para todos. Não é um lápis, não, porque todo dia é cheio de matéria nesse sentido. Então eu quero publicar para mostrar então essa jornalista da Globo falando isso aí. Tem pessoas então, que não leu, que ela mostrou na tela a nossa publicação. Mas quem estava apenas ouvindo deve ter dado um choque, né? Ué, obrigatório? Obrigatório. O pessoal, alguns desceram a lei em mim. Vai dar vacina aí para Covid pro cachorro na marra. Bem, primeiro que eu não vou perguntar pro cachorro se ele vai querer tomar aquela vacina ou não. Tá? Agora a vacina obrigatória é antirrábica. Mas tudo bem. Brucelose, a fitose. Gilson, 30 segundos aqui, Gilson. Tá feliz aí, novo ministro da... Tu é pernambucano, cabra da peste? Pernambucano, e o nosso país foi arquitetado para dar certo, presidente. E através do turismo a gente vai fazer esse país ter o protagonismo que tem. Excelentes notícias. Cada dia mais os aeroportos mais lotados. Estive ontem com o presidente da ABA, que é das companhias aéreas, o Dr. Eduardo Sanovich. Nós já estamos com 85% da malha aérea voltou a funcionar, a recuperar. A previsão é para que em janeiro já chegue a quase 100% da malha aérea interna. Temos 11 milhões de turistas brasileiros, mais do que uma Suíça, que viajava para o exterior, de alto poder aquisitivo. Esse pessoal hoje está aqui dentro. Então, você vê que os hotéis já estão ficando lotados. Você já vê que, por exemplo, eu estive lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, há 15 dias atrás. Está faltando caixa de papelão para botar espumante. Está faltando garrafa para botar espumante. Os tonéis de espumantes e de vinhos estão cheios e não tem onde colocar, porque o consumo aumentou 25%. Então eu estou começando a colocar espumante em lata, para poder dar vazão à mercadoria que tem. Fui em São Paulo no Boat Show, maior feira de barcos do mundo. Você encomendar um barco hoje é no mínimo 1 ano de entrega, porque não tem barco no mercado para vender. O movimento aumentou 30% em 2020 em relação a 2019. Então o turismo está se recuperando, o setor náutico está se recuperando como nunca antes teve, e nós temos excelentes notícias, inclusive com a vinda do escritório da Organização Mundial do Turismo para o Brasil. Não foi à toa que eles vieram para cá. Eles vieram para cá porque eles sabem do nosso potencial, sabem que o turismo de natureza é o que vai funcionar no período pós-pandemia, e o Brasil é o país que foi melhor arquitetado no mundo. O arquiteto que fez o Brasil fez perfeito. Podia ter sido nos Estados Unidos, o escritório da OMT, podia ter sido no Caribe, na Argentina, enfim. Então nós temos tudo para recuperar a economia e recuperar os empregos. Dos países turísticos, o Brasil foi o que menos desempregou. Nós tivemos no começo em torno de 40% de desemprego, mas agora já está em torno apenas de 25%. Mas a rede hoteleira foi lá na lona. Foi, mas já está recuperando com o turismo interno. Está vindo com toda a força. O presidente Naban, ô Geraldo, o que é o programa Titula Brasil? O que é, Naban? Bom, presidente, nós temos um problema extremamente grave que o Brasil vem sendo, às vezes, explorado de uma forma equivocada na questão da Amazônia Legal, por exemplo. São 9 estados da Amazônia Legal. Tudo que acontece de errado na Amazônia, em algumas circunstâncias, por exemplo, tem lá alguém que pratica o narcotráfico, tá? A partir do momento que nós vamos promover a regularização fundiária no Brasil, nós vamos dar identidade a essas propriedades. Então ninguém vai promover, por exemplo, um narcotráfico numa propriedade que ela está regularizada, porque aí vai aparecer quem é o dono dessa propriedade, o seu RG, o seu CPF. Ninguém vai cometer crime ambiental, ninguém vai colocar fogo. Aliás, essa história de fogo, presidente, o produtor rural não vai queimar a sua propriedade porque ele está se autodestruindo. São circunstâncias climáticas, mas infelizmente às vezes há distorções. Então, quando você promove a regularização fundiária, você dá CPF e RG para aquela propriedade, para na eventualidade, quando ocorrer um crime ambiental, uma exploração ilegal de madeira, e aí nós vamos inclusive identificar quem é que está comprando
Aí nós vamos ter facilidade para fazer a identificação e punir os eventuais erros e crimes que acontecem, principalmente nos 9 estados da Amazônia Legal. Agora, nós dando título de propriedade, nós estamos acabando com a grilagem, que é o que a turma do PT, a turma do PSOL, a turma da oposição fica dizendo que o nosso governo está promovendo a grilagem. Não, pelo contrário. Quando nós trazemos a situação para uma regularização, nós estamos dando identidade. E aí é igual um sujeito com um carro, presidente, sem chapa. Ele vai cometer qualquer tipo de crime ali e ninguém vai conseguir identificar. Essa medida provisória que visava a regulação fundiária caducou na Câmara. A medida provisória, infelizmente, ela foi assassinada de uma forma cruel. Ela entrou em votação e daí o presidente da Câmara anunciou aí a suspensão da sessão, o cancelamento, abriram o painel e tinha ganho. Pois é. Com votação de PEC. Foi 910. Foi a medida provisória 910. Espera um pouquinho, vamos lá. Prezado Geraldo, você que é presidente do INCRA, nós tivemos entregando títulos há poucas semanas em Flor de Goiás, Sorriso, Mato Grosso e Panguaçu, Rio Grande do Norte. Nós entregamos em torno de 5 mil títulos, tá certo? E você vai entregar no início do ano que vem 10 mil títulos no estado do Maranhão. Como é que é essa história aqui agora do Titula Brasil? O que é que vai acontecer que vai potencializar a entrega de títulos no campo aí? Basicamente, presidente, o que a gente está fazendo é buscando o apoio de prefeituras para que elas nos ajudem com seus técnicos nesse trabalho de campo. Na verdade, a gente fica lendo o jornal esses últimos dias e vendo o tanto que esse povo é criativo, dizendo que a gente está legislando por portaria, quando na verdade tem uma previsão legal para que isso seja feito. O que nós vamos fazer é fazer um manual que diz o que é que essas prefeituras vão poder nos ajudar, publicar um edital de chamamento e padronizar esse serviço, só que contando com o apoio da mão de obra dessas prefeituras para nos ajudar a chegar na ponta. Pessoal, as coisas não acontecem por acaso. Vocês não têm notícia de corrupção em meu governo. Pode ser que ocorra, pode. Tá, mas nós tomamos todas as medidas para evitar, preventivas. Naban, 2 anos de governo. Era muito comum se ouvir todo mês, né, várias invasões de terra pelo MST. Quantas invasões tivemos do MST em nosso governo, aproximadamente? Presidente, o ano passado nós tivemos 5 invasões de propriedade. Este ano... Mas como é que foi resolvido? Não, nós, em primeiro lugar, esse governo do presidente Bolsonaro, não negocia com o invasor de propriedade e o governo do presidente Bolsonaro não desapropria a propriedade invadida. Presidente Bolsonaro, invasão é crime, está na lei. Quem invade uma propriedade é como o senhor sempre diz, propriedade é coisa sagrada. A nossa propriedade é a nossa casa, é a nossa família. Então não se invade uma propriedade. E o que essa gente fazia em todos esses anos era um recorde de mais recorde. O grande campeão de invasor de propriedade foi o governo do FHC, Fernando Henrique. Por incrível que pareça, tinha mais invasões de propriedade no tempo do Fernando Henrique do que no governo do PT, do governo Lula. Mas no nosso governo acabou as invasões e mais, acabou repasse de dinheiro para MST, para Via Camponesa, para Liga Camponesa, Via Campesina, para essas organizações criminosas, porque quem promove invasão de propriedade e terrorismo no campo são foras da lei. E o seu governo, o nosso governo, presidente, nós não negociamos e não dialogamos com fora da lei. Praticamente nós estamos vivendo um período de invasão zero nesses 2 anos de governo Bolsonaro. Tinha iniciativas de governos anteriores de repassar recursos para entidades que estavam vinculadas ao MST. Ou seja, o próprio governo estimulava invasão de terra. Cortei. Tá. Daí, no bolo, né, o pessoal reclamou. Mas tem boas entidades. Lamento. É igual quando você faz uma quimioterapia. Tem célula boa que é atingida. Mas para salvar o corpo, você tem que fazer a quimioterapia. E nós fizemos a quimioterapia aqui no Brasil na questão do MST. Está lá embaixo o MST. Estão loucos para voltar, né? Estão para voltar, não? Presidente, tem mais um dado que é importante. O Tribunal de Contas da União, em governos passados, detectou inúmeras, centenas de irregularidades, inclusive umas delas, repasse de dinheiro para defunto.
Teve muito cadáver, muito defunto que recebeu. Rico ficou rico? Teve cadáver que recebeu recurso para a reforma agrária. Caramba. E no nosso governo, zero de corrupção, zero de repasse ilegal. Tá aí o doutor Geraldo Mello que fechou a chave do cofre para invasor de propriedade. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro teu pai, pro senador, contemporâneo meu, tá ok? Ó, o filho aí, muito bom, hein? Ô, presidente, nós temos uma notícia boa hoje, presidente. A nossa ministra Tereza Cristina virou avó mais uma vez. Nasceu o Antônio hoje. Tem cara de vovó, é novinha. Pois é, novinha. Nasceu o neto Antônio. Olha que nome, presidente. Se tivesse uns 40 anos, tem mais de 40? Tem, acho que é 41, 42. Mas nasceu o neto Antônio hoje, da ministra Tereza. E olha que nome, hein? Antônio Naban Garcia, o neto Antônio. Eu gosto também muito mais da Tereza Cristina porque ela é de Mato Grosso do Sul. Pois é. Quando eu falo em Mato Grosso do Sul, eu lembro de qual cidade? Qual a cidade mais importante de Mato Grosso do Sul? Alguém sabe aí? Niuaque. É a única cidade que tem todas as vogais do alfabeto, né? A, E, I, O, U. Niuaque. Um abraço, Niuaque. Fiquei de 79 a 81 aí. Teve um produtor de arroz lá em Niuaque. 30 hectares de arroz. A barra é pesada. O pessoal que fala do campo, né? Critica, né? Vai plantar arroz, você vê a barra pesada aqui, não é? Vai plantar lá. Vai plantar feijão, soja, milho. Meu pai dizia soja, milho. Vai lá. Arroz ainda é bom, porque dá no mesmo... Presidente, mas Nós vamos pegar 1000 títulos no Mato Grosso do Sul. Estão prontos mais 1000 títulos de terra no Mato Grosso do Sul. Já estão prontos agora. Já estão prontos. Vamos lá. Quando for possível, me avisa, eu quero ir em Mato Grosso do Sul. Quero pegar o restinho da safra de Guavira. É uma coisa, Guavira, pessoal, uma coisa excepcional. Eu não sei se a Embrapa já desenvolveu semente para... Desenvolveu não. Algo para Guavira você poder plantar. Aí, se eu não me engano, é nativo, né? Naqueles campos nativos. Vamos falar com a Tereza Cristina, entrar em contato. Tinha um capitão do exército lá que gostava de comer guavira lá, não. Guavira você não come, você chupa. É a mesma coisa, você não come manga, você chupa manga. Comer laranja, peguei você na mão. Pegou na rede. Deu mole. Deu mole. Um tiro aí. Mas, presidente, nós queremos agradecer muito a ministra Tereza Cristina, porque ela nos deu uma força muito grande. Agradecer o presidente Geraldo, que ele não é muito grandão, presidente, mas ele é eficaz, viu? E agradecer também aí a toda a equipe técnica do INCRA, do MAPA, do Ministério da Agricultura, da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Agradecer imensamente que esse trabalho do Titula Brasil é um trabalho de time, é como nós espelhamos no seu governo. Nós aqui somos um time. Indo para o encerramento já, quero primeiro o meu Facebook e YouTube, arredondando números, né? Está em quase 40 mil pessoas assistindo. Pingo dos Is, com Jovem Pan News, aproximadamente 90 mil. Então quase 3 vezes mais do que eu. Ô pessoal, tem que derrubar o Augusto Nunes aí, pô. Tem que derrubar aí o Vitor Brau, Fiuza. Eu conheci o Vitor Brau essa semana, me deu uma caneca aí. Obrigado. Semana que vem vou botar um Guaraná Jesus aqui e tomar aqui, com toda certeza. Tem também outras redes, né? Foco do Brasil, tá zerado ali, mas está transmitindo. Também aí o DR News. Tá? Obrigado a todos vocês aí. Tá pronta a pergunta aí, ô Cídio? Cídio, gostou que eu elogiei Niuaque aqui, não? Tem mais uma notícia boa aqui, viu, presidente? Tem uma notícia aqui de primeira, viu? O que fala aí? Bom, há 2 meses atrás, quando nós estivemos em Sorriso, o presidente Geraldo anunciou a entrega, que nós tínhamos entregue 70 mil títulos de propriedade, tá? E assumiu um compromisso que até o final de dezembro, até o final de ano, nós íamos entregar 100 mil títulos. Então, parabenizar o nosso presidente Geraldo, que em novembro já entregou 120 mil títulos. Opa, parabéns, Geraldo. Geraldo, o que representa para um homem lá do campo um título? A liberdade total para ele poder dizer que é dono da terra dele. Hoje, na condição que essas pessoas vivem, ela não tem sequer o direito de dizer que o seu filho vai herdar aquele bem. O cara pode fazer melhorias lá? Pode fazer melhoria, pode buscar financiamento, ele passa a ter garantia, ele passa a ter cadastro suficiente. Depois do título, passa a ter... Depois do título. E a gente não larga ele depois do título. Olha, eu senti isso aí. Eu fui criado na cidade de Eldorado Paulista, lá do Ribeiro, é uma cidade pequena, né? A economia ali é basicamente a banana e poucas coisas outras se produzem ali, né? Banana é o grosso. E a gente vê aquele cara que trabalha no pesado, como nós vimos aqui nessa cidade que nós fomos, nós de entregar o título, né? Alguns vão receber lá na frente comigo, a mão do cara, parece um tijolo, pô. Tá? O cara rala mesmo, tá? Não tem papo não. Igual o prefeito aí lá do Espírito Santo, que teve comigo aí. Colatina. De Colatina, cidade de Colatina.
o Sérgio Meneghelli. Eu peguei na mão do Sérgio também e falei, pô, Sérgio, você trabalha lá na limpeza urbana, né? Porque tem a mão grossa, ou tu é prefeito? Eu faço tudo. Então, parabéns aí ao Sérgio Meneghelli. Eu conheci o pessoal é a segunda vez que eu converso com ele, né? Mas dessa vez mais demorado. E um abraço aí, Sérgio. Boa sorte. Sei que ele não disputou a reeleição, né? E está procurando um emprego aí. Inclusive, tive com o chefe da SPU, juntamente com o Sérgio Meneghelli, e temos lá 2 galpões do IBC, se não me engano. Então já estamos ultimando um desses galpões passar para a prefeitura. E a prefeitura sabe o que fazer nesse galpão, que para nós, né, tem lá o galpão e poderia ser melhor aproveitado com a prefeitura. Então, presidente, nós temos que agradecer aos prefeitos de todo o Brasil, porque esse programa Titula Brasil é a parceria entre nós, governo federal, e as prefeituras. Diante da publicação do programa Titula Brasil aqui no Diário Oficial da União, nós estamos recebendo procuras de prefeitos de todo o Brasil e principalmente os prefeitos que querem a Amazônia brasileira nossa. Então, agradecer aqui a todos os prefeitos aí do Brasil, então, aí no programa Titula Brasil. Pelo que tomei conhecimento, né? Os prefeitos estão felizes, né? Não só os reeleitos, bem como os recém-eleitos, que dado aos repasses da União. Nunca ninguém repassou tanto recurso para estados e municípios do que o nosso governo. Eles, né, estão honrando o 13º dentro do ano. Era comum acontecer, em especial quando havia uma eleição de um prefeito novo, né, ele herdar já uma dívida do 13º e às vezes do próprio salário de dezembro. Então, os nossos repasses, naquela política do Paulo Guedes, menos Brasília, mais Brasil, os prefeitos começam sem, né, um grande problema que era o pagamento de funcionalismo. Cid, vamos lá, Cid. Zé Maria para quem quer? Para quem quer? Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, secretário Unaban Garcia, presidente do INCRA, Geraldo Mello. A minha pergunta é a seguinte: eu conversei recentemente com fontes da CNA e eles reclamam que os produtores menores, eles têm mais facilidade de legalização da terra. Agora, por exemplo, quem foi chamado para o norte, para produzir no norte do país, enfim, está com dificuldades e sem a regularização, eles não podem colocar a terra como garantia em empréstimos e tem uma série, além da insegurança jurídica, tem uma série de dificuldades. Eu gostaria de saber se os dois serão tratados de forma igual na regularização da terra. Obrigado. Vamos lá. Geraldo, contigo, Geraldo? Vamos lá. Primeiro, é verdade o fato, a legislação atual, ela tem um rito simplificado para as propriedades de até 4 módulos fiscais, que é o limite da pequena propriedade. Mas uma coisa, presidente, então, de fato, o rito hoje para o pequeno é mais ágil do que o rito para os demais. O que não implica que a gente não esteja trabalhando para os outros. Um exemplo disso é o programa Titula Brasil, que vai permitir a ajuda das prefeituras exatamente no trabalho de fiscalização e de vistoria desses outros imóveis. Então isso aqui também já é uma resposta alinhada com essa pergunta aí, para facilitar ou para agilizar, na verdade, o processo de regularização desses imóveis, seguido todo o rito previsto na lei, mas tendo a parceria das prefeituras na ponta. Ô Zé Maria, mudando a mesa, que vai ser em 1º de fevereiro do ano que vem, nós vamos reapresentar aquela medida provisória da regulação fundiária, onde, né, como na anterior, que caducou, todos os proprietários poderão ser atingidos positivamente por essa medida. Cid, outra aí, Cid. Fiuza. Olá, Fiuza. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente do INCRA, Geraldo Mello. Boa noite, secretário Garcia. Presidente Geraldo Mello, com a situação nas grandes cidades de eventualmente trancamento e medidas muito restritivas para a circulação e até para o funcionamento das atividades urbanas, o senhor tem identificado algum fluxo migratório especial em relação ao interior, onde há menos restrições menos severas desse tipo? Obrigado. Bom, não há um fluxo, uma busca maior dessas pessoas enquanto havia aquela incerteza em relação à questão. Hoje isso estabilizou e não está caracterizado esse fluxo. Olha só, eu também não entendo muito de campo não, então vou falar aqui, se estiver errado você me corrija, tá certo? Os grandes produtores, né, soja, milho,
algodão. Cada vez mais o cultivo disso está sendo mecanizado. Nós já temos tratores sem motorista. Sim. Tá? Agora, a fruticultura já é um pouco diferente. Sim. Fruticultura, temos lá em Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. Foi reeleito lá o filho o Miguel Coelho, parabéns. Lá tinha primeiro turno, não tinha segundo turno? Não, acho que não, né? Não. Mas foi reeleito com uma grande votação. Uma das cidades realmente que trata com fruticultura lá carece de mais mão de obra. Tá? Se eu não me engano, sai dois aviões cargueiros por semana de frutas para a Europa. Tá? Lá na Europa o preço é caríssimo. Alguns falam que está mandando fruta para fora mais barato. Produzindo uva e vinho lá em Petrolina, hein? Você não pode achar que eu vou exportar mais barato do que vender mais caro no Brasil. Tá? É cara que não tem noção do que está falando. Um outro município também que já está produzindo e vai ser uma potência na fruticultura. Tabuleiros litorâneos, Parnaíba, Piauí. Tabuleiros litorâneos. E também Parnaíba, a terra do Monsanto, que foi reeleito prefeito. Parabéns, Monsanto. Estou com saudade de você, tendo uma oportunidade no Piauí. Irei te visitar e te dar um grande abraço, né? E também homenagear a tua esposa, que é uma pessoa maravilhosa, que te acompanha há muito tempo. E eu sei, né? Todas as vezes que eu estive contigo, você fez uma saudação muito elogiosa à sua esposa. Eu tenho certeza, se não fosse ela, Monsanto, você não teria o sucesso todo que você tem, não, hein? Então, parabéns à senhora Monsanto aí. Vamos lá? Outra aí. Marcelo Matos, substituindo o Vitor Brown. Marcelo Matos, substituindo o Vitor Brown. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa live. Sempre existe essa controvérsia, né, sobre regularização fundiária. Afinal de contas, haverá proteção às terras indígenas, quilombolas e, ao mesmo tempo, o espaço para o agronegócio sustentável. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, presidente, primeiro nós precisamos esclarecer que a regularização fundiária, ela só é realizada, primeiro, aonde não existe nenhum tipo de conflito, aonde não existe nenhuma invasão daquele poceiro em áreas, em terras da União, ou seja, unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas, em qualquer circunstância dessa, nem passa já pelo sistema inicial do INCRA. Lembrando que quem emite o título de propriedade é o INCRA, respeitando todos os critérios. Critério ambiental, o critério social, critério produtivo, o critério da posse mansa e pacífica e principalmente onde não existe conflito. Se existir conflito, também esse cidadão, essa cidadã, essa família não receberá o seu título de propriedade. Então, a regularização fundiária é uma coisa fantástica, presidente, que o mundo civilizado fez. A gente vai nos Estados Unidos, a gente vai na Austrália, a gente vai em lugares de primeiro mundo, não existe esse passivo. E isso é o que o seu governo está fazendo, o que não fez em 500 anos, desde a descoberta, desde que Cabral chegou aqui, nós estamos fazendo. Em 2 anos de governo, nós já fizemos muito mais do que todos os governos reunidos juntos aí em toda a história do país. Olha só, antes de passar aqui para o Geraldo que entende do assunto aí. Nós temos índios, os parecis, no norte de Mato Grosso, que já estão produzindo em milhares de hectares, em especial soja. São índios que já falaram conosco, falaram comigo, deve ter conversado com vocês também. Tá? Eles querem cada vez mais ser tratados, ter o mesmo direito de um fazendeiro vizinho à sua terra indígena. Nós temos um projeto de lei que foi feito lá no Ministério das Minas e Energia, pelo almirante Bento Albuquerque, que é o nosso ministro, né? Permitindo, inclusive, que o índio possa garimpar a sua propriedade, possa fazer uma pequena central hidrelétrica, possa arrendar a sua terra. Tá? Então o índio é um ser humano exatamente igual a nós. E nós, né, ficamos muito felizes com isso. No passado, também aquele pessoal daquele partido tinha esse pessoal, né, como se fosse algo de estimação deles. Isso não pode continuar acontecendo. Você pode ver. Eu estou para ver os números oficiais, não tenho certeza, mas, por exemplo, região lá da Yanomami, são mais ou menos aí 10 mil índios, uma área 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. E tem também a Raposa Serra do Sol também, que pega um pedaço de Roraima. Pega, né? Naquela região tem o Vale do Rio Cotingo. São mais ou menos
mais ou menos, 12 quilômetros, né, de rio, onde temos uma cota de desnível de aproximadamente 600 metros. Eu vou checar esses números corretamente. Agora, e é um rio perene. O que nós gostaríamos de fazer lá? Fazer lá hidrelétrica com uma tecnologia diferente da de barragens, tá certo? Parecida com várias PCHs ao longo dessa queda toda. Não vai prejudicar em nada o meio ambiente, mas depende de projeto de lei e outras tratativas a mais. Se a gente conseguir fazer isso aí, a gente vai ter energia de qualidade e barata para Roraima, para estados vizinhos, até ali para cima um pouco, ali para o norte, ali para as Guianas. Quem sabe até, né, exportar energia para a Venezuela, que recebíamos no passado de Guri, mas dado o socialismo tão defendido aqui para aqueles partidinhos aqui, né, vermelhinhos, né, conseguiram também praticamente destruir a Hidrelétrica de Guri. E Roraima não recebe mais energia de lá. Está recebendo agora eu acho que quase integralmente termoelétrica, que é caríssima. Eu não vejo o pessoal ambientalista criticar isso. Olha, Roraima está tendo termoelétrica. Vocês querem que nós viemos a desligar a termoelétrica de Roraima? Vem falar com a gente. Se desligar, não tem energia. Agora, eles não ajudam a gente a buscar soluções. Eu estou apresentando uma alternativa aqui. Se esse ambientalista acha que não é o caso do Rio Cotingo, facilite a nossa vida para o União, de Manaus para Boa Vista, que tem aproximadamente 10 anos e não sai. Estamos ultimando, trabalhando, já estamos na última fase, seguindo a OIT 169, porque a linha, olha só, passa por cima de terra indígena. E o que os ambientalistas querem? Querem melar isso daí. Agora os índios vão ganhar com isso, vão ganhar royalties, vão ganhar benfeitorias, e se achar necessário, uma ramificação de linha para atender as suas aldeias, por que não? E de graça, por que não? Agora, problema nós temos, exatamente com os ambientalistas, de apartamento. É bom estar no ar-condicionado, né? Numa boa, tranquilo, carpete lá de 1 palmo de altura, vendo televisão, tomando, né, um uísque, né, comendo uma carninha ali, né, que ninguém é de ferro, e criticar aí nós que queremos levar energia para Roraima. E eu tenho esse compromisso, né? Não é de campanha, não, é de brasileiro. E estamos trabalhando nesse sentido. Alguma complementação, Geraldo? Só para respondendo a pergunta sobre o risco de se fazer regularização dentro de terras indígenas. Existe um sistema que é do INCRA e continua sob a gestão do INCRA, em que todas as propriedades, para serem regularizadas, precisam fazer o seu georreferenciamento. E nesse mesmo sistema estão lançados os perímetros georreferenciados das áreas indígenas e das unidades de conservação, colocados não pelo INCRA, mas pela própria FUNAI ou pelos órgãos ambientais do Ministério do Meio Ambiente. Qualquer tipo de cruzamento dessa informação, ou seja, se tiver sobreposição, o processo não anda, ele morre, ou seja, o processo está indeferido antes de seguir, ou seja, não chega a ter vistoria, não chega a ter nada. Então, isso é que acontece, ou seja, não há esse risco de acontecer esse tipo de sobreposição, porque o próprio sistema já veta e o processo está indeferido de pleno. E com relação aos produtores e qual é a vantagem da regularização fundiária, basicamente, até já falou, presidente, que é a questão principal de dizer o seguinte: na hora que ele tem o título, ele tem acesso à terra, ele tem acesso a crédito, ele vai poder produzir e ter sustentabilidade no seu negócio. E a vantagem do título? Também, né? Quando se fala, por exemplo, em incêndio, fogo, a grande parte desses focos de incêndio são nos mesmos lugares todos os anos. E tem área que é permitido o fogo. Você pode ficar revoltado aí, né? Permitido o fogo, tinha que ser proibido. Mas é o ribeirinho, é o próprio índio. Tá certo? A queima controlada. É a queima controlada, que se praticava, não se pratica mais. Qual é a consequência? É o fogo, o incêndio, em grandes proporções. Avolumado ainda pelo fato de estamos, se não me engano, no 2º ano consecutivo de maior estiagem, maior falta de chuva do Brasil. Demos esse azar. Tá certo? Eu quero aí que São Pedro ajude a gente, tá? Mas tá complicado. E daí... Não tem o fogo controlado e não tem o boi bombeiro também. O boi bombeiro, o que é? Você podia criar boi em locais de Pantanal, não pode mais. Então acumula, né, uma massa de vegetal cada vez mais densa. Quando vem o fogo, a labareda vai lá para cima e, logicamente, quanto maior o fogo, mais ele é impulsionado em todas as direções, não, né? Na direção do vento.
especificamente. E com a regulação fundiária, você vai saber de um satélite. Conversei agora há pouco, essa semana, com o comandante da Aeronáutica, sobre um satélite nosso aí de aproximadamente 40 milhões de reais, né, que estava enrolado na economia, a liberação dos recursos. Falei com o Paulo Guedes é uma pessoa inteligente, aí ele nos atendeu imediatamente, né, atendeu a nossa aeronáutica, e vai ser um satélite que ele vai ter a capacidade, me ajuda aí, vai ter capacidade de identificar abaixo das nuvens, inclusive abaixo de copa de árvore. É isso mesmo? Fogo, é isso aí. É para identificar fogo. E vamos ter um mapa mais preciso do foco de incêndio no Brasil. E com a regulação fundiária, nós podemos abater numa fotografia do satélite, tem 3 mil focos de incêndio. Você tem que combater rapidamente, poucos segundos, abater o local onde é permitido. Não são 3 mil, são 600. E quais são? Onde são? Como tem a regulação fundiária, você tem como saber identificar o dono, o CPF do dono. Daí você tem que mandar a gente para lá e, olha, o que aconteceu? E chegar a uma conclusão, de modo que isso não aconteça mais. Tem mais alguma pergunta, não? Pessoal, está acabando a live aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Naban. Obrigado, Geraldo. Tá? Obrigado, nossa intérprete de língua. Pingo do Zip, pessoal, volta Pingo do Zip, que pegar o finalzinho ali do Augusto Nunes e sua equipe, que eles fazem sempre uns comentários, né? Que são muito bem-vindos e esclarecedores. Quando a gente tem alguma falha aqui, eles corrigem lá. A intenção é sempre corrigir, fazer críticas construtivas e também elogiar, que tem elogiado bastante a nossa live. Obrigado a todos. Amanhã eu vou estar na Itaguaí, Submarino, né? Vou almoçar no Colégio Naval em Angra, com o prefeito Jordão. Depois devo dar uma chegadinha lá na Vila História de Mambucaba. Eu quero mostrar lá pro pessoal a minha mansão de 10 milhões de reais. Vou mostrar. Vamos lá, imprensa! Vamos para a Vila História de Mambucaba, imprensa. A Folha de São Paulo falou que custava 10 milhões de reais minha mansão, né? Vou mostrar a mansão de vocês, que é na cidade. Tá? E depois a gente volta. Devo pernoitar na Escola de Educação Física do Exército. E no dia seguinte temos a formatura dos nossos guarda-marinhas lá na Escola Naval. Um abraço a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.